Ex-crianças mimadas, quando o mundo real realmente apareceu para vocês. Eu era uma criança mimada e também na minha adolescência. Meus pais me compraram um conversível vermelho novinho em folha no meu aniversário de 16 anos. Eu tive um ataque porque o que eu realmente queria era o carro velho do meu irmão que era de cor azul escuro. Eu era tão superficial e uma pessoa horrível naquela época. Então o que realmente me transformou, no verão seguinte consegui um emprego como monitora de acampamento em um acampamento local. Eu não precisava trabalhar, mas estava entediado e parecia algo fácil de fazer. Deus, eu estava tão errado. Este acampamento de foi especificamente voltado para as classes mais baixas que não podiam pagar cuidados infantis durante o verão. Servimos café da manhã, almoço e lanche da tarde. Para muitas das crianças do acampamento isso era tudo que eles comiam naquele dia e na sexta-feira eles imploravam por comida extras para levar para casa para eles e seus irmãos porque eles podem não comer novamente até segunda-feira. Isso realmente me atingiu muito, mas a parte que mais me pegou. Este garoto se recusaria a tirar os sapatos e as meias mesmo se estivéssemos indo para a piscina pública naquele dia. Eu não conseguia entender porque até que um dia ele entrou mancando como se seus pés estivessem causando tanta dor. Eu o convenci a me deixar ajudá-lo a pegar seus sapatos e meias para que eu pudesse ver o que poderia estar incomodando. Uma vez que eu fiz, levou tudo em mim para não quebrar ali mesmo. Suas meias estavam cobertas de sangue, seus pobres pezinhos estavam cobertos de feridas e seus dedos pareciam se curvar um pouco. Ele estava com muita dor do estado de seus pés. Acontece que ele estava usando sapatos cerca de 3 tamanhos menores. Sua família não podia comprar sapatos novos. Fiz minha pausa para o almoço e saí para comprar meias novas e alguns pares de sapatos. Isso me quebrou. Foi o que eu definitivamente precisava. Mudou minha forma de pensar para sempre. Cresci em uma casa chique com mais quartos do que você poderia precisar em uma grande propriedade em uma bela área rural. Consegui tudo o que queria quando queria. Enorme TV de plasma, câmera, moto, pônei e etc. Eu nunca soube o que meus pais realmente faziam para viver. Lembro de crianças sempre perguntando o que meus pais faziam como trabalho no playground e eu nunca sabia como responder. Logo descobri o que meus pais fizeram quando meu pai foi preso por tráfico. A casa, carros e tudo mais foram recuperados pelo governo como lucros do crime. Eu agora moro em uma casa de merda que mal fica em uma área desonesta da cidade. Definitivamente foi um choque para o sistema, mas estou me adaptando bem, eu acho. Eu cresci em uma cidade do meio oeste, bairro de classe média, escola particular e etc. Eu nunca precisei de nada, mas meu pai cresceu pobre e meus pais não cederam a nenhum dos meus grandes desejos. Meu vizinho e melhor amigo conseguiu tudo o que pediu. Eu adorava ficar na casa dele porque ele tinha a melhor TV, a melhor comida, os videogames mais novos, 100 pares de sapatos e 1000 chapéus. Depois que nos mudamos, descobri que seus pais lhe davam tudo o que ele queria porque estavam em um casamento sem amor e brigavam constantemente ao seu redor. Eles estavam comprando amor quando meus pais estavam me mostrando amor. Sempre me perguntei por que ele preferia ficar na minha casa com uma TV ruim e um Nintendo desatualizado sem jogos. Acontece que ele queria ficar em nossa casa porque meus pais não brigavam e realmente ouviam. Meus pais se tornaram pais substitutos para ele e até hoje ele os chama de mãe e pai. Fico feliz em chamá-lo de irmão. Se não fosse por ele eu nunca saberia como ganhei na loteria dos pais. Eu fui mimado até os meus 20 anos. Meus pais me deram tudo o que eu queria. Quando uma nova geração de jogos fosse lançada, eu pegaria todos os sistemas e essencialmente todos os jogos de lançamento. No ensino médio, eu dirigia carros melhores do que os pais de todos os meus colegas de classe e eu tinha 3 carros diferentes dependendo de como eu me sentia. 2 deles eram carros esportivos novos e o outro era um carro esportivo mais antigo, mas muito desejável. Nunca paguei gasolina ou seguro. Nunca paguei uma conta de telefone. Não pagava comida, filmes, lanches, nada. Recebi quantias quase ilimitadas de dinheiro para gastar no que quisesse. Meus pais pagaram minhas mensalidades da faculdade e mais tarde trabalhei no negócio da família e recebi um salário muito bom por ser simplesmente quem eu era. Eu não era um desleixado por si só, mas tinha uma falsa sensação de segurança devido às coisas que me foram entregues por anos. Minha perspectiva de vida era que você está sempre em uma trajetória ascendente para ganhar mais e mais. Jurei que aos 25 teria um Lamborghini e uma casa de $500 mil. Qualquer coisa menos do que isso seria um fracasso abismal. Enquanto vivia nesse excesso, conheci uma menina que cresceu pobre. Ela não vivia na pobreza, mas tinha que trabalhar desde muito jovem e tinha que ajudar a pagar as contas da família. Basicamente, ela viveu uma vida que eu temia mortalmente. Sua situação financeira se estabilizou quando começamos a namorar, mas sua experiência de vida lhe deu uma base bastante sólida. Inicialmente abordei nosso relacionamento a partir de uma posição de querer dar a ela as coisas boas da vida. Gastei milhares do dinheiro dos meus pais com ela para levar
levá-la em viagens e comprar suas joias. Ela nunca se sentiu confortável com isso e frequentemente dizia que não se importava com um jantar barato e um filme. Ela e eu nos casamos e estávamos esperando um filho logo depois. Meu grande despertar veio quando o negócio da família desmoronou. De repente o suprimento infinito de dinheiro parou. Era tão ruim que eu não conseguia nem receber um salário e tive que procurar um emprego. Eu tinha um diploma universitário, mas realmente nenhum conjunto de habilidades discerníveis. Encontrar um emprego não foi a coisa mais fácil do mundo para mim. Acabei encontrando um emprego de nível básico em um campo completamente diferente. O salário era incrivelmente baixo por qualquer medida. Pela primeira vez tive que pagar gasolina, seguro, telefone, comida e etc. O carro de alto desempenho que eu dirigia consumia combustível premium e tinha uma quilometragem abismal. Eu o vendi e comprei o carro mais barato que pude encontrar. Nunca dirigi algo tão barato na vida. Nunca recebi tão pouco e tive que pagar contas pela primeira vez na vida. Eu tinha que me apresentar no trabalho porque eu estava quase literalmente vivendo de salário em salário e sim, eu acumulei toneladas de dívidas de cartão de crédito sendo irresponsável e sabendo que poderia pagá-las facilmente até não poder mais. Minha única constante, minha esposa, era imperturbável. Ela já esteve em situações muito piores antes. Ela estava grávida, mas calma e controlada. Apesar da mudança repentina de vida, ela não se estressou e essencialmente arregaçou as mangas e elaborou um orçamento para a família nos ver através de nossa nova realidade. Ficou claro por que fomos colocados juntos. Achei que eu fosse o cara e olha quem acabou cuidando de quem. Essa experiência me ensinou que o dinheiro literalmente não importa. Não só não importa, mas pode desaparecer em um instante. Fiquei mais próximo da minha esposa, do meu novo filho e da minha fé depois dessa experiência. Eu não mudaria isso por nada no mundo. Eu não era necessariamente mimado, mas definitivamente cresci em uma família muito privilegiada, classe média alta, pai acadêmico e mãe advogada. Eu tinha 17 anos e consegui um emprego como porteiro em um hotel para economizar e viajar um pouco antes de ir para a universidade. Fui para a Indonésia para ver Borobudur, e estava hospedado em um hotel decente, mas não maluco e perto do templo. Era minha primeira noite e eu não tinha ideia se dar gorjeta era coisa normal e não tinha nenhuma rupia comigo. Então coloquei uma nota de $5 debaixo do meu prato quando saí. Quando a garçonete tirou os pratos e eu estava indo embora, ela soltou pensando que eu tinha deixado lá. Ela não falava muito inglês, mas eu entendi que ela estava falando do dinheiro. Disse para ela que era uma gorjeta e ela basicamente quebrou e então eu fiquei realmente confuso. Depois cometi o erro de pesquisar no Google os salários médios da área quando voltei. O salário médio, nem mesmo mínimo, é de cerca de $3.000 por ano. O que eu ganhei em cerca de 2 horas em um emprego de salário mínimo em hotel, ela fez em uma semana arrasando por 80 horas. Eu dei gorjeta bem durante toda a minha viagem. Até comprei os petiscos ruins dos vendedores ambulantes perto do templo. Percebi que algumas pessoas realmente lutam com dinheiro. Eu achava que as pessoas não compravam as coisas de que precisavam, como carros, eletrodomésticos, roupas e uma boa casa, porque eram muito frugais e economizavam. Não é que eu não soubesse sobre a pobreza, mas eu achava que era uma coisa do terceiro mundo e que todo mundo nos Estados Unidos está bem confortável. Pelos padrões das nações desenvolvidas, não tenho muito e nunca tive. Comprar comida e pagar aluguel sempre apresentou diferentes graus de dificuldade, mas meu parceiro teve uma experiência que me fez perceber que ainda sou mimado em muitos sentidos. Meu parceiro aceitou o que consideramos um trabalho de merda na época, trabalhando em uma posição bastante exigente fisicamente em uma grande creche por um salário baixo e longas horas. Um dia ele notou um cara novo no refeitório. O cara estava vestindo um terno e parado em frente ao micro-ondas olhando para ele aparentemente sem ideia do que fazer. Na época meu parceiro pensou que ele devia ser um pouco simples. Alguns dias depois ele conversou com esse cara e ouviu sua história. Ele era um jovem do Sudão que estava em casa com sua família quando a milícia chegou. Fizeram certas exigências ao pai que se recusou a obedecer e em resposta decapitaram o pai bem na frente de sua família. Enquanto isso acontecia, ele conseguiu reunir seu irmão, mãe e irmã e fugir. Eles fugiram e com o tempo chegaram a um campo de refugiados. Eles ficaram no acampamento por algum tempo, mas ele temia pela segurança de sua mãe e irmã. Ele e seu irmão decidiram que teriam que atacar e tentar chegar à ONU no país vizinho. Eles saíram a pé para tentar fazê-lo, mas não tinham sapatos enquanto viajavam pela selva cheia de arbustos que ele descreveu como sendo como navalhas lacerando severamente seus pés. Eles até tiveram que fugir de leões ao longo do caminho. Eventualmente, em muito mau estado, eles chegaram à ONU que os acolheu. Eles disseram que poderiam providenciar asilo para os irmãos, mas tudo o que eles tinham era um lugar nos Estados Unidos e outro na Austrália. Eles não tiveram escolha a não ser aceitar e por isso foram separados. O irmão que foi para a Austrália implorou para que sua mãe e irmã também fossem, pois acreditava que era apenas uma questão de tempo até que algo ruim acontecesse com eles no campo
campo de refugiados. Foi-lhe dito que ele precisaria conseguir e manter um emprego por um certo período de tempo para mostrar que ele era legítimo e então mais tarde ele poderia trazer sua família. Ele recebeu uma pequena mesada para arranjar roupas e transporte para conseguir um emprego, com o qual comprou um terno velho e uma bicicleta. Ele recebeu um emprego como parte de um programa pelo qual as empresas podem pagar menos aos funcionários se estiverem dispostos a receber refugiados. Ele não foi informado qual era o trabalho. No entanto, então ele vestiu seu terno e foi de bicicleta para seu novo emprego, e esse foi o dia em que meu parceiro viu pela primeira vez no refeitório. Ele estava olhando para o micro-ondas porque nunca tinha usado um antes e não tinha ideia do que fazer com ele. Ao contar sua história ao meu parceiro, ele explicou como esse trabalho era crucial para ele, que acreditava que a vida de sua mãe e irmã dependia disso. Alguns dias depois, meu parceiro foi trabalhar e descobriu que o jovem havia sido demitido. A empresa, apesar de ter os salários subsidiados para ajudar a fornecer treinamento, decidiu que estava aprendendo muito devagar. Então agora, quando estou lutando para pagar meu aluguel ou contas, mas estou fazendo isso na segurança de minha casa depois de comer 3 refeições quadradas. Penso no jovem da história do Sudão e sou grato por tudo que tenho.